E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, estamos retornando aqui então às aulas sobre plantas, que a gente ficou 2 semanas sem estar vendo nenhum conteúdo novo, né? A gente viu toda a parte inicial de plantas e na aula do dia 23, se não me falha a memória, né, a gente falou um pouquinho até a parte de gimnospermas, né? A gente ficou um pouco sem falar sobre, primeiro porque no dia 30 ali a gente tinha eu tinha colocado muito conteúdo na parte de genética, daí não quis sobrecarregar vocês. E depois, no dia 6 ali, vocês tinham um pedido até para deixar uma semana para vocês revisarem material, né? Então, por isso a gente acabou ficando sem ver isso aí. Mas voltando agora aqui, ó, hoje a gente vai ver a parte de plantas angiospermas, né? E a grande novidade evolutiva, as duas grandes novidades evolutivas do grupo, que são a flor completa e o fruto. Tá? Mas só para a gente brincar e recordar de novo, ó, tá? Até agora, o que a gente tinha falado sobre? A gente falou sobre as plantas criptógamas, né? Que são quem? Briófitas e pteridófitas, só para a gente recordar. Toda planta criptógama quer dizer que ela não tem uma estrutura reprodutiva evidente, ela não tem uma flor. Não tendo flor, ela obrigatoriamente não vai ter semente, e daí também, não tendo flor nem semente, ela sempre vai ser dependente da água para a reprodução. Isso vai restringir um pouco o habitat delas, né? Dentro dessas plantas criptógamas, tu tinhas as avasculares, que é uma exclusividade das briófitas, e depois surgem tecidos condutores, né, com as pteridófitas. Daí a gente viu na última aula do dia 23, né, as gimnospermas, né, as plantas que agora surge uma flor, as fanerógamas, tá? E o que tem de especial sobre essas fanerógamas? Quando surge uma flor, surge o bendito grão de pólen. E agora o grão de pólen, dentro dele, vai ter uma estrutura que vai dar origem a uma coisa chamada tubo polínico, que é uma espécie de escorregador de citoplasma, digamos assim, que vai levar agora o gameta masculino até o gameta feminino. Então é por isso que quando surge uma planta fanerógama, as plantas não dependem mais da água para reproduzir, porque quem vai conduzir o próprio gameta masculino agora vai ser o grão de pólen e depois até a parte feminina da planta e depois o tubo polínico que vai levar esse gameta masculino que fica dentro do grão de pólen até a parte feminina da planta, né, para acontecer a fecundação. Toda planta fanerógama que tem estrutura reprodutiva evidente, ela também vai ter semente. Isso ajuda pra caramba na conquista do espaço terrestre, né? Isso é uma coisa muito importante porque daí com isso as plantas não precisam mais ficar tão restritas a ambientes úmidos, porque a semente, uma planta espermáfita, né? A semente ela vai ajudar a proteger aquele novo embrião. Daí tanto que a planta pode ser enterrada no solo que ela vai germinar depois de um tempo, porque a semente além de proteger o embrião vai armazenar reserva para ele, tá? O que nós temos de especial aqui? Nas gimnospermas, tá, tinha surgido uma estrutura reprodutiva evidente, que era uma flor incompleta que tinha um nome específico. Tanto que a gente tem autores que falam que é errado falar que gimnosperma tem flor, porque gimnosperma tem uma estrutura chamada estróbilo, né, que seria o nome da flor, entre aspas, das gimnospermas, né, a boa e velha pinha, do pinheiro que vocês conhecem. Tá? Por que gimnosperma tinha esse nome? Porque esperma quer dizer semente, ó, e gimno quer dizer nua. Era uma semente exposta porque ainda não surge o fruto. Quando surge agora esse outro grupo, ó, angiosperma. Anjo quer dizer urna, vaso. E a semente então agora está dentro de uma urna, de um vaso. Que semente, que estrutura que é essa? Né? É o fruto. Tá? Então daí que vem o nome do grupo aí. Tá bom? Então, isso aí só para a gente recordar algumas características gerais aí dos grupos que a gente viu até o momento. E agora sim nós podemos ir para as angiospermas. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nas angiospermas, em primeiro lugar, né, de novo, eu acho muito importante se lembrarem o porquê do nome do grupo. Anjo, esperma, né? Esperma, semente e anjo, vaso, urna. Então, o que é isso? Né? É uma semente que fica dentro de uma urna. Que urna é essa? É o fruto, que é a grande novidade evolutiva do grupo, tá? A presença de frutos. Porque a partir de agora, então, os frutos vão estar ajudando, além de proteger a semente, eles vão ajudar a dispersar a espécie. Vai ter algum animal que vai se alimentar daquele fruto, ele vai começar a comer aquele fruto, o fruto é ingerido, as sementes
que passarão pelo trato digestório do animal, normalmente elas não serão digeridas, e daí quando ele colocar suas fezes em algum canto, ele espalhou, porque ele continuou caminhando para ir para algum lugar, e aquelas fezes já vão cair, aquela semente vai cair já com um monte de adubo próprio. Então tu imagina como isso aí foi importante para o sucesso evolutivo da espécie, tá? Outra coisa muito importante surgiu aqui com as angiospermas, agora sim a gente fala de uma flor completa, que é aquela flor bonitinha que todo mundo conhece, né? Como vocês podem ver ali na imagem, daí a borboletinha chegando próximo daquela flor ali também. Por quê? Porque essa flor completa, quando eu falo em flor completa agora, eu estou falando de uma flor que vai ter várias maneiras de atrair agente polinizador, agente que vai carregar grão de pólen, né? Então, por exemplo, tu vai ter cor, tu vai ter cheiro, tu vai ter néctar, e daí isso vai ser muito atrativo para vários tipos de seres vivos distintos. Ah, professor, toda flor tem isso? Não. E aí vem uma coisa muito importante quando a gente fala de flor, né? A gente vai ter que quebrar aquele paradigma, já tinha conversado no início do ano, quando a gente fez aquele cladograma evolutivo, nós temos que quebrar aquele paradigma do que é uma flor completa, né? O que é uma flor de verdade. Porque a maioria das flores que a gente conhece são essas ornamentais aí, né? E tem flores que não são tão bonitas, tão atrativas assim. Por exemplo, tu pega uma flor de gramíneas, isso, grama tem flor, né? Ela não tem nenhum tipo de atrativo, por quê? Porque a evolução moldou ela, né? Ela sobreviveu à evolução sendo polinizada pelo vento. Então ela não precisou gastar energia produzindo cor, nem néctar, nem nada, né? Então, obviamente, por mais que surja uma flor completa com muitos atrativos, nem todas elas obrigatoriamente vão ser assim, tá? Mas só para a gente passar de novo pelas características gerais. Fanerógamas, entre aspas, quer dizer com flor. Espermáfitas, ó, esperma, semente e fitos, vegetal, né? Esporófito, que é a fase diploide do ciclo de vida, vai ser duradouro. Só para a gente recordar, o único grupo que isso não era verdade, que a fase duradoura era o gametófito, eram as briófitas, né? Ela já tem tecido condutor, né? Traqueófitas ou vasculares desde as pteridófitas, tá? E aqui a gente vai ter uma outra coisa muito importante, que é a questão da coevolução das angiospermas com os insetos. O que é coevoluir? É evoluir em conjunto. Se tu for parar para ver os dois maiores grupos dentro de o maior grupo dentro do reino animalia e o maior grupo dentro das plantas são justamente os insetos e as angiospermas. Por quê? Porque um ajudou o outro no sucesso evolutivo. As plantas começaram a produzir alimento, néctar, por exemplo, para atrair agente polinizador, e daí com isso elas ganhavam reprodução. Isso aumentou o sucesso delas. E os insetos ao mesmo tempo conseguiam mais comida e eles também reproduziam mais com isso. Então com isso, né, os dois grupos tiveram muito sucesso, né, por causa dessa ajuda mútua aí, voluntária ou involuntária muitas vezes, tá? Então isso acho que é uma coisa que vale a pena vocês lembrarem, tá? Por isso que as plantas vocês têm ali com maior diversidade e quantidade dentro do reino vegetal. Bom, com relação a exemplos, tá? De novo, a coisa mais útil que eu digo para vocês com relação a exemplos, eu acho que é mais fácil vocês lembrarem exemplos dos três outros grupos do que sair lembrando exemplos de angiospermas. Por quê? Porque se tu parar por um momento e pensar assim, ó, ah, tem que ter flor e tem que ter fruto, né? Daí tu ia parar e pensar na grama, tu não ia ver a flor nem o fruto dela. Logo tu ia pegar e fazer o quê? Ah, não é angiosperma. Então por isso, e grama é angiosperma, só para deixar claro. Por isso, eu acho muito mais fácil para vocês lembrarem exemplos clássicos dos outros três grupos. Briófita, exemplo clássico, musgo. Pteridófita, exemplo clássico, as samambaias, as avencas ali, quando muito, né? Gimnosperma, exemplo clássico, pinheiro, tá? Araucária, sequoia, essas três aí tá show de bola. O resto que tu vê na cabeça aí, ó, praticamente tudo é angiosperma. Então por isso que eu acho que fica mais fácil se lembrar dos outros exemplos e daí botar num balaio gigantão lá os demais que sobrarem como exemplo de angiospermas, tá bom? Vamos lá então, vamos para a próxima. Tá, uma coisa que eu falei para vocês, a gente vai ter que quebrar esse paradigma do que é flor. Tá? Por exemplo, a maioria da gente conhece as flores bonitinhas aqui, ornamentais, ó. Mas isso aqui, ó, isso aqui é um arroz.
E essas coisinhas branquinhas, meio amareladinhas aqui, ó, pequenininhas, isso aqui são as flores do arroz. O arroz é uma gramínea. E como todas as plantas do grupo das gramíneas, as flores delas são pequenas e não têm muitos atrativos para polinizadores. Por quê? Porque as gramíneas são polinizadas pelo vento. Tu imagina uma plantação de arroz aí, ou de trigo, né? Aquelas vastos, né? Imensidão de plantação de arroz, depender de inseto para ser polinizado. Quem vai fazer isso é o vento. Aqui tu tem uma outra flor, ó, da grama, de algumas espécies de grama, tá? E aqui tu já tem a flor já com os frutinhos pequenininhos. Que fruto é a próxima coisa que a gente precisa entender e desmistificar, tá bom? Só para deixar claro aqui, ó, eu tinha esquecido. Essa flor aqui, ó, é a maior flor do mundo, Rafflesia arnoldii, o nome dela. Tá? Ela cresce lá na Indonésia, pessoal. E essa flor aqui, ela pode ter até de diâmetro 1 metro e dizem que ela pode pesar até 11 quilos. Então tu percebe que perto do humano ali, ela é bem grande mesmo, tá? E essa outra florzinha aqui de baixo é a tal da hibisco, que para biologia é uma estrutura, uma flor bem legal da gente pegar e estudar as estruturas da flor, porque ela tem todas as estruturas que uma flor completa tem. Vocês vão ver, ó, essa partezinha aqui de cima é a parte feminina, essa outra partezinha aqui amarelinha, ó, é a parte masculina. A gente já vai falar melhor sobre isso, tá bom? Mas então só para vocês verem que as flores são muito diversas, até pela grande diversidade que tem no grupo das angiospermas, tá? Bom, falando aqui sobre frutos, pessoal, fruto também é outra coisa que a gente precisa quebrar esse estigma aí, né? A gente conversa sobre frutos e a maioria dos frutos que a gente conhece são aqueles frutos que a gente considera aqueles docinhos para nossa alimentação, tá? Só que na biologia a gente tem algumas coisas que, para ser chamado de fruto aqui na biologia, tem que ser o ovário da flor desenvolvido. Tudo que tu comer e não for o ovário da flor desenvolvido, né, não é um fruto verdadeiro. Por exemplo, aqui a gente já tem o morango. Ó. O morango, vocês vão ver mais adiante, quando a gente for ver os órgãos vegetais, que ele não é um fruto de verdade. Tá? O tomate, que a gente chama de legume, tá? Ele não é um legume como fruto biológico, porque legume é um outro tipo de fruto que a gente vai ver mais adiante, mas ele é um fruto. O pêssego tudo bem, tá? E agora nem todo fruto que a gente conhece também é comestível e bonitinho, porque o fruto é uma estrutura reprodutiva que serve para proteção da semente e dispersão da espécie. Só que nem toda dispersão vai ser através de atração de agentes dispersores para comerem, como por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o famoso pega-pega, né? Ele é um fruto do tipo seco, tá? Que ele não acumula reserva para atrair a gente para se alimentar, mas ele tem várias coisas, pelinhos adesivos que grudam no pelo de algum animal ou na roupa de algum humano, né? E daí, consequentemente, a dispersão dele é feita de maneira adesiva e não por dissipação através de um agente externo, por exemplo, para se alimentando dele. Esse aqui, ó, o fruto do dente de leão, também. A dispersão dele é um pouco diferente, por quê? Porque ele é disperso pelo vento, tanto que ele tem essa espécie de expansões aqui, ó. E a maçã, que é um grande exemplo de fruto falso. Nós vamos ver mais adiante, a parte comestível da maçã não é o ovário que se desenvolveu aqui na biologia. Essa parte aqui do meio, ó, que vai ser a parte comestível que não é comestível normalmente, né? Tem gente que come, mas tem substâncias tóxicas nessa parte do centro aqui, então não é muito recomendável comer, principalmente em grande quantidade, tá? Mas isso aqui que é o fruto verdadeiro. O restante da maçã que a gente come não é fruto de verdade, tá? Então só para vocês verem que frutos são estruturas reprodutivas que são oriundas do ovário desenvolvido. Então não é somente aquilo que a gente conhece que a gente sai comprando para comer depois. A gente vai ter que quebrar esse paradigma também, pessoal. Tá bom? Bom, aqui ó, chega nas coisas dentro de angiospermas eu acho mais importantes. Mais adiante nós vamos estudar todos os órgãos das plantas. Nós vamos estudar raiz,
tipo de raiz, tipo de caule, tipo de fruto, tipo de folha, tá? Então tudo isso a gente vai ver cada um dos órgãos das plantas. E aqui a gente começa a ver no primeiro órgão das plantas, que é a flor, tá? Só que a flor no máximo da sua completude, digamos assim. O máximo de possível de estruturas que tu teria numa flor, tá? Toda a flor das angiospermas é assim? Não, tá? Mas então, eu repito, isso aqui é uma flor que seria uma flor com todas as estruturas possíveis existentes nelas, mas nem todas as plantas angiospermas vão ter flores assim, tá? Bom, o que a gente tem de especial? Todas as flores elas são formadas por essas folhas modificadas, chamadas de verticilos florais. Tu tem dois grandes grupos de verticilos, os que servem para proteger e os que servem para reproduzir, né? Os que servem para proteger, o que eles vão estar protegendo? Eles vão estar protegendo a estrutura reprodutiva. E daí por isso que tu vai ver que esses verticilos de proteção, eles vão ficar sempre mais por fora na planta. Porque o objetivo deles é proteger essa parte interna aqui, ó, que está bem no centro aqui da planta. Tá? Então, de verticilos de proteção a gente tem dois, o cálice e a corola. Tá? O cálice é o conjunto dessas pequenas folhas modificadas aqui, ó, que normalmente tem a cor verde, são as chamadas sépalas. Tá? Dá para até associar assim, ó, eu associo na minha cabeça dá certo, cálice, conjunto de sépalas. Cálice, sépalas. Tá? A corola é o conjunto de todas as pétalas de uma flor. Tá? As pétalas todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, né? Então, normalmente elas são coloridas, justamente para atrair também agente polinizador, tá? Só que daí tem pétalas que não vão ser coloridas, tem pétalas que têm a mesma cor das sépalas e vice-versa, tá? Mas aqui tu consegue entender que essas duas estruturas, tanto sépalas quanto pétalas, servem para fechar e proteger essa flor, por isso que ela é um vertilo de proteção, tá? E o conjunto dessas pétalas e sépalas do cálice e da corola se chama perianto. Ó, anto quer dizer flor, tá? E peri quer dizer ao redor. Então, o que está ao redor da flor, né? As sépalas e as pétalas. Já a parte reprodutiva da planta, essa aqui é uma flor então hermafrodita, porque na mesma flor ela vai ter estrutura masculina, que são os estames, ó, e estrutura feminina, que são os carpelos ou pistilos, tá? Então isso por isso a gente transforma ela numa flor hermafrodita. Tá? O que a gente vai ter de especial? O conjunto desses estames todos a gente chama de androceu. Para vocês lembrarem que essa parte masculina, lembra assim, ó, lembra do André, Andreceu, tá? A parte masculina de uma flor, tá? Então corresponde a esses estames aí. Dentro dos estames que vão estar sendo produzidos os grãos de pólen, tá? Já a parte feminina da planta, que corresponde aqui, ó, a esse carpelo ou pistilo, a gente já vai ver como é que você divide as três partes dele, tá? A gente chama de gineceu. Lembra de ginecologista, de gina, tá? Então, que é a parte feminina da planta. Ela é formada por essas estruturazinhas aqui, ó, chamadas carpelos ou pistilos. Tá? Então, repetindo, isso aqui é uma flor completa, com os verticilos de proteção e de reprodução. E aqui também tu consegue ver outras duas estruturas, ó, que é o receptáculo floral, essa estrutura onde estão inseridas todas as demais. Então, nessa estrutura aqui, assim, ó, do receptáculo floral, que fica gineceu, fica androceu, fica sépalas, fica pétalas, tá? Fica cálice, fica corola. E o pedúnculo ou pedicelo é essa hastezinha aqui, esse cabinho que a gente tem da flor, tá? Então, só para tu entender as partes de verdade. Vamos ver isso aí melhor um pouquinho adiante aqui, agora. Bom, olha só. Aqui tu consegue ver um outro esqueminha da flor, de novo, ó, tu consegue ver melhor. Tá? Aqui tu tem a parte masculina, ó, que é o filete e a antera que formam os estames. Dentro dessa antera aqui, ó, vai estar sendo produzido o grão de pólen, tá? Só para relembrar, o estame é a parte masculina, tá? E essa tríade aqui, ó, com estigma, estilete e o ovário, tá? Isso aí é a forma que é a estrutura que vai formar o carpelo ou pistilo, que é a parte feminina da planta. Tá? Então tu consegue ver bem direitinho que todo
estame, que é a parte masculina, tem 2 partes, e todo carpelo ou pistilo tem 3 partes, o estigma, o estilete e o ovário. É aqui nesse estigma, ó, pessoal, que tem que chegar o grão de pólen de uma planta para ela depois trazer o gameta masculino aqui por dentro desse estilete, descendo pelo estilete, até chegar aqui dentro do ovário, porque dentro do ovário tem o óvulo, e dentro do óvulo, o óvulo é essa estrutura aqui, ó, e dentro do óvulo, só para a gente recordar, tu vai ter o gameta feminino. Lembre, o óvulo não é o gameta feminino, tá? E aqui a gente vai ter a tal da oosfera, tá? E a oosfera, sim, que é o gameta feminino. Tá? Ele fica lá dentro do óvulo, que fica dentro do ovário. E daí, já para estar acostumando com a ideia, ó, essa oosfera vai ter que ser fecundada. Essa oosfera que for fecundada, ela vai virar a nova plantinha, o novo embrião. O que está por fora dela, ó, vai proteger esse embrião. O óvulo vai virar a semente. E o que está por fora do óvulo vai proteger essa semente. O que, que é? O ovário, então, vocês vão ver depois, vai dar origem ao fruto. Já para se acostumarem com essa ideia aí. Tá bom? Vamos ver mais uma imagem de flor aqui, ó. Tá? Mesmo esquema de novo, ó. Aqui só foi removido a parte feminina, o gineceu, né, composto por carpelos ou pistilos. Está aqui o estigma, o estilete e o ovário. E lá dentro do ovário está o óvulo. E lá dentro do óvulo está o gameta feminino, que é a oosfera. Tá? Então aqui tu consegue ver bem direitinho isso na hibisco. Ó. Na hibisco, isso aqui, ó, essa parte mais larga aqui na ponta, é o estigma. Tá? É isso aqui, ó. Tá? Esses estames aqui, ó, tá? A parte masculina são todas essas partezinhas amarelas aqui, tá? Que vocês conseguem ver. E o estilete tá aqui, ó, essa parte aqui, ó, compridinha também. E o ovário, ele fica escondido aqui debaixo das pétalas, ó. Estaria aqui por baixo, mais ou menos, o ovário. Já mostro isso melhor para vocês aqui abaixo, ó. Ó, nesse slide aqui tu consegue ver as sépalas verdinhas. Então aqui as sépalas, ó, verdinhas, tá? O pedúnculo ou pedicelo, que é essa hastezinha aqui, ó, tá? Essas estípulas são folhas modificadas para proteção. A gente vai falar isso mais adiante. Tu consegue ver bem direitinho também as pétalas. E agora nessa imagem aqui, tu consegue ver, ó, o estilete, que é essa parte mais longa aqui do carpelo pistilo, do gineceu. Tu tem a abertura do gineceu, que é o estigma, e tu tem as partes masculinas aqui, que são os estames, ó. Por que que será que esses estames ficam mais para baixo da abertura aqui da estrutura reprodutiva feminina? É para normalmente evitar a autopolinização. Porque se os estames fossem ficar, por exemplo, aqui para cima, né, os próprios grãos de pólen que eles iriam produzir muitas vezes iriam cair aqui no estigma, ó, e ia permitir que a planta se autopolinizasse. Só que vocês conseguem pensar, se houver autopolinização, né, não vai ter muita variabilidade genética. Então a própria flor se organiza de maneira diferente para evitar essa autopolinização. Vocês vão ver que tem flores que têm só a estrutura feminina, tem flores que têm só a estrutura masculina, tem flores que amadurecem as estruturas em épocas diferentes para evitar a polinização. Então todas essas estruturas tu consegue melhor, digamos, garantir variabilidade para aquela espécie, tá? E aqui, ó, só para voltar, aqui está o ovário, ó. Ele ficaria abaixo das pétalas ali, ó. Tá aqui o ováriozinho dessa planta, ó. Ovário, tá aqui o estilete e tá aqui o estigma, a abertura. Tá bom? Bom, vamos adiante aí, galera. Olha só, fazendo digamos, um zoom das estruturas ali, ó. Aqui tu consegue ver de novo estigma, estilete e ovário. Tu vai ver que dentro do ovário está o óvulo, tá? E repito, vocês vão cansar e vão me chamar de chato pra caramba, né? O óvulo não é o gameta feminino.
Daí, se tu for olhar o óvulo mais a fundo, né, o que vai acontecer? O óvulo é uma estrutura que tem 8 células dentro dele. Tá? Então aqui aqui tem 3 células, ó. Aqui tem mais 3 células e aqui tem 2 células no meio. Então dá 8. Quem que eu quero que vocês saibam dessas células aí? Que vocês precisam saber de verdade. E vocês já vão entender por quê. Em primeiro lugar, a osfera. Tá? A osfera vocês têm que saber que essa primeira aqui, logo na abertura do óvulo, estuda isso aqui, ó. Isso aqui é a abertura do óvulo, por onde vai chegar depois o gameta masculino. Tá? Então o que acontece? A osfera é essa primeira aqui do meio. E essa célula aí, ó, pessoal, é o gameta feminino. Tá? Essa eu quero que vocês saibam. E as outras que eu preciso que vocês saibam são essas duas bem do meio aqui, ó. Os núcleos polares. Por que eu quero que vocês saibam sobre eles? Porque eles também vão ser fecundados. Tá? Então eles também vão sofrer um processo de fecundação, porque as angiospermas, vocês verão, elas têm uma estrutura especial que é a tal da dupla fecundação. Elas vão ter 2 gametas sempre chegando até aqui o óvulo, e um dos gametas vai fecundar a oosfera, e outro gameta vai se juntar com 2 células aqui, ó, que são os núcleos polares. Por isso que são as 3 que eu preciso que vocês saibam. As outras eu não vejo tanta importância assim, tá? De verdade. Bom, só para também deixar claro a importância de ter surgido um grão de pólen, ó. Toda vez que um grão de pólen chega aqui no estigma, tá? Ele começa a germinar. O que é isso? Ele vai formar o tal do tubo polínico, aquele escorregador de citoplasma. Esse tubo polínico ele faz o seguinte, ó, ele vem descendo aqui por dentro desse estilete, tá? E ele forma um canal de citoplasma que vai permitir que os gametas masculinos cheguem aqui dentro do óvulo para poder fecundar essa oosfera e os núcleos polares depois. Então, claro que é um negócio rápido, mas é graças a esse tubo polínico aí, ó, que ele consegue trazer aqui por dentro dele, por exemplo, os 2 gametas masculinos depois. E é por isso que as plantas não precisam mais da água, que nem precisava em briófita e pteridófita, para estar fecundando lá, chegando até a parte feminina dos gametas se encontrarem. Agora o próprio grão de pólen vai produzir esse tubo polínico e esse tubo polínico vai trazer os gametas masculinos. Tá bom? Vamos ver isso melhor aqui só um pouquinho adiante. Vamos lá. Bom, aqui tem o ciclo completo, ó. Aqui está a flor completa, né? Uma flor hermafrodita, porque ela tem parte masculina e feminina, e digamos que essa aqui faça autofecundação. Tá? Tu percebe que aqui dentro dos grãos de pólen, ó, que derivaram dos esporos masculinos, tu tem 2 células. Essas células espermáticas, elas também são chamadas de núcleos espermáticos. Essas que são os gametas masculinos. Tá? Tá aqui os 2 gametas masculinos. E tá aqui, ó, o tal do tubo polínico do grão de pólen sendo formado. Por onde que vai vir esse tubo polínico? Se tu for olhar, ó, ele vai ter que estar sendo produzido aqui por dentro, ó. Ele vai descer para trazer esses 2 gametas até aqui dentro do óvulo. Tá? E no óvulo, tá aqui, ó, de novo, voltando para a imagem aqui, o tubo polínico está se formando. Ele vai trazer até aqui no óvulo um dos gametas, dos núcleos espermáticos aqui vai fecundar a oosfera e o outro vai se juntar com esses núcleos polares aqui. Tá bom, galera? Então, só para deixar claro assim no ciclo reprodutivo, de novo, a importância desse tubo polínico. Já existia tubo polínico em gimnospermas, tá? Só que lá a fecundação era simples, mas a ideia era a mesma. Ele que ia conduzir o gameta masculino até a parte feminina da planta. Lá na gimnosperma não existia ovário, e por isso que não vai ter fruto ainda. Aqui surge um ovário também, tá? E daí essa coisa que eu falei para vocês antes, que eu preferi deixar pronto num outro slide, que é a questão da dupla fecundação, tá? Vamos ver qual que é ela. Tá? De novo, ó. Aqui tem o estigma, essa partezinha aqui, chegou um grão de pólen, ó. O grão de pólen começa a produzir o tubo polínico que vem trazendo os gametas. Então aqui os 2 gametas, as células espermáticas ou os núcleos espermáticos. O primeiro desse
desculpa, o primeiro gameta vai fecundar a oosfera, e daí com isso vai dar origem ao zigoto, que vai dar origem à nova planta, ao novo embrião, tá? E o segundo núcleo polar, né, o núcleo espermático, desculpa, o segundo gameta masculino, ele vem e vai mais para dentro até se juntar com esses dois núcleos polares. Então o que acontece? Ó, se tu for parar para ver, tu vai ter o núcleo espermático, né, o gameta masculino, que é N, e os núcleos polares são N também, cada um deles. E com isso, ó, tu vai juntar um N com mais dois, duas estruturas também são N, e tu vai formar uma estrutura triploide, chamada endosperma. Pessoal, vocês precisam saber sobre essa dupla fecundação das angiospermas. Tá? Precisam. Então, o que acontece? A primeira fecundação forma o embrião, a segunda fecundação forma o endosperma, que é triploide. O que é o endosperma? O endosperma é a reserva da semente. É o que vai alimentar aquele embriãozinho até a planta, quando a semente germinar, produzir a primeira folha e começar a fazer fotossíntese. Tá? Então, o endosperma é uma reserva triploide. Ah, professor, mas não tinha endosperma antes? Tinha. No pinhão, por exemplo, que é uma gimnosperma, já tinha uma semente e já tinha endosperma. Só que não era uma reserva triploide. O que muda? Digamos que aqui é uma reserva melhorada esse endosperma. Tá? Então, por isso que o embrião consegue, digamos, ter melhor sucesso ainda do que tinha antes, pelo fato de ter um endosperma triploide, tá bom? Tá? Então, isso aqui eu acho bem útil para vocês, porque é uma exclusividade das angiospermas, a questão da dupla fecundação. Tá? Bom, nesse outro slide aqui mostra justamente a mesma coisa, só para vocês verem, tá? Melhor, tá mostrando o tubo polínico chegando com os gametas masculinos, ó. Tá? E daí mostra um dos gametas masculinos fecundando aqui, ó, um gameta masculino fecundando a oosfera e o outro que vai estar fecundando os núcleos polares. Mesma ideia. Tá bom? Beleza. Bom, o que acontece pós-fecundação? Após a fecundação, ó, só para lembrar, quem que é fecundado? Uma estrutura que está aqui dentro do óvulo, que é a oosfera. Essa oosfera, tá? Ela vai ficar um embriãozinho que fica aqui no interior da semente. Se tu quebrar uma semente, por exemplo, pegando aqui a de pêssego mesmo, ó, tu vai ver que tem uma estruturazinha lá no meio dela, que é o embrião. Então, o embrião fecundado, a oosfera fecundada, deu origem ao embrião. Tá? E o que acontece a mais? Quando o embrião foi formado, a flor cumpriu o seu trabalho. Tá? E daí o que vai acontecer? O que está por fora da oosfera vai começar a proteger aquele novo embrião. Vai virar quem? A semente. Por isso vocês precisam lembrar que o óvulo vira semente. O que está por fora do óvulo, ó, que é o ovário, vai ter que envolver agora aquela semente. Então o ovário vai virar o fruto. Tá aqui ele, ó. Tá? Então por isso que a gente fala que na biologia, fruto é o resultado do ovário desenvolvido após a fecundação da oosfera. Tá? Então sempre tem que haver primeiro a fecundação da oosfera. E depois o restante se desencadeia. Daí tu origina a semente, daí tu origina o fruto. Tá? Até existe plantas que fazem partenogênese. Sem ter sido fecundado, começa a se desenvolver um fruto. Tá? Só que daí a planta não vai ter semente. É o caso da banana, mas a gente vai falar isso mais adiante para não misturar e me alongar demais aqui hoje. Tá bom, pessoal? Bom, entendido? Gravem isso aí. Tá? Somente após a fecundação, por isso que para produzir fruto, primeiro uma planta sempre vai ter que produzir flor. Vai ter que acontecer fecundação e depois da fecundação o óvulo vira semente, o ovário vira fruto. Era isso sobre a parte de anatomia da flor, pessoal. Essa parte eu acho que é bem útil para vocês, sempre é possível querer Enem. Tá? A última parte que eu tenho que falar sobre classificação das angiospermas. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, só antes da parte de classificação, né, agora eu recordei que
eu acho também útil para vocês aí saberem um pouco sobre as formas de polinização que existem das plantas e depois as formas de dispersão da espécie, né? Quando surge um grão de pólen, né, surgiu com as gimnospermas. Nas gimnospermas, não sei se vocês recordam, mas o grão de pólen tinha asas, né? Era um grão de pólen alado porque ele era carregado pelo vento. Porque a polinização das gimnospermas era exclusivamente desse tipo aqui, ó, anemofilia ou polinização anemófila. Filos, amigo, anemo quer dizer vento, né? Então dependia do vento. Eu falei para vocês antes no início dessa aula aqui, ó, que no caso as gramíneas, que são angiospermas, elas não têm flores com atrativo para polinização, para polinizadores, e logo elas continuam sendo polinizadas também pelo vento. Tá? Então não é uma exclusividade de gimnosperma. Tem outras plantas que vão continuar fazendo isso, porque se adaptou a fazer isso dessa maneira na evolução. Mas para as gimnospermas, o grande motivo do sucesso, desculpa, para as angiospermas, o grande motivo para o sucesso evolutivo delas está aqui, ó. A polinização do tipo entomófila ou entomofilia, né? A polinização por insetos. Entomo quer dizer inseto, né? Então, aqui que deu o grande sucesso evolutivo delas por aquela questão que eu falei antes da coevolução entre os dois. Tá? Então, por isso que isso é uma coisa assim, eu acho bem útil para vocês. Tá? Aí tu tem ali, por exemplo, a ornitofilia, que é feita por aves, como por exemplo o beija-flor. Tem plantas que ainda vivem em lugares úmidos, ainda dependem da água, tá? Para fazer a polinização, mesmo sendo angiosperma. Tem, por exemplo, pessoal que trabalha com orquídea, né? Que eles fazem a polinização artificial. E não sei se vocês recordam da genética, mas os primeiros trabalhos do Mendel lá com ervilhas, não sei se vocês recordam, eu falei que as ervilhas que ele trabalhava, que era uma ervilha ornamental, a flor dela era fechada e ele tinha que polinizar, então isso é uma antropofilia. E se vocês recordam do documentário que eu passei sobre plantas, vocês viram que plantas de cactos, plantas de desertos, né, as flores de plantas de deserto, elas não podem abrir durante o dia porque o risco de perder muita água é muito grande. Por isso que elas abrem à noite. E daí, como elas abrem à noite, tu vai ter que ter um animal noturno para fazer isso. E por isso que elas fazem a quiropterofilia, né, que é a polinização por morcegos, tá? Bom, tem vários outros tipos, irei, por exemplo, já vi citarem zoofilia também, que é a parte por animais, daí entraria todos dentro do mesmo grupo, né? Então, todos os animais, obviamente, né? Mas esses aqui são os mais úteis. E com relação à dispersão, pode ser tanto dispersão da semente quanto diretamente da semente quanto do fruto, né? Tu vai ter, ó, ao invés de filia, tu vai ter o nome coria. A zoocoria, por exemplo, ó, zoo de zoológico, quer dizer animal. Tá? Então, a dispersão por animais. Quando o animal pega um fruto e leva de um lugar para o outro, seja ele comendo e não digerindo a semente, ou grudando o fruto no pelo, ou jogando a semente longe. Tá? Vocês vão ver que tem alguns plantas que têm os frutos alados, né? Os frutos alados ou a própria semente alada, que daí a dispersão fica pelo vento. A hidrocoria, a dispersão de alguns frutos é feita pela água. Um exemplo bem clássico, eu sempre gosto de citar isso aí, ó. O cara vê nos desenhinhos uma ilha deserta no meio do oceano e o que que tem lá de planta? Uma palmeira, um coqueiro. Por quê? Porque a dispersão do coqueiro é pela água, né? Dessas plantas aí, elas caem na água, saem flutuando, enterram no solo quando chega nessa ilha e germina, né? Então seria uma hidrocoria, né? Tem a antropocoria que é feita por humanos. Algumas plantas têm uma estrutura, o fruto, ele se abre por conta própria, só que ele se abre com tanta violência que ele joga a semente longe. Ele espelha a semente. E daí, então, com isso a gente chamaria isso de autocoria, que ajuda já a espalhar um pouquinho aquelas. Não cai muito longe, mas espalha um pouquinho. E tem alguns outros frutos que caem e daí espalha pela gravidade mesmo, né? Tipo, essa barocoria, cai o fruto e ele acaba rolando, ele não vai muito longe, não é uma estrutura que vai permitir um sucesso de dispersão muito grande, mas ajuda também, tá? Então, mais como curiosidade, esses tipos de agentes polinizadores e dispersores aqui para vocês, pessoal. Tá ok? Agora sim, a parte da classificação das plantas. Bom,
Se vocês lembram dos outros grupos, pessoal, né, nos outros grupos a gente não trabalhou subdivisão de nenhum deles. Né? Briófita até falei que tinha os 3 grandes exemplos, hepáticas, antócitos, mas nada mais aprofundado sobre isso. Pteridófita e Gimnosperma também não entrei nas subdivisões dos grupos. O único grupo que talvez seja útil você saber de subdivisão são as angiospermas. E ainda assim essa classificação dela é bastante complicada, porque ultimamente mudou essa classificação. Antes tu trabalhar, se tu pegar um livro mais antigo, sempre só trabalhou assim, ó, a diferença entre mono e dicotiledôneo. Tá? Só que com essa questão do avanço da genética aí, a gente conseguiu ver que os grupos que antes eram só todo mundo colocado entre mono e dicotiledôneo não era bem assim. Por exemplo, tem hoje em dia monocotiledônia, eudicotiledônia e dicotiledônia basal. Tá? Mas continua assim, ó, os dois grupos mais importantes dentro das angiospermas são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Tá? São esses dois grandes grupos aqui, que continuam valendo a pena se saberem. Tá? Repito, não são os dois únicos, mas a maior parte das plantas angiospermas estão aqui dentro, ó, as eudicotiledôneas. É o maior dos grupos dentro das angiospermas. E o segundo maior são as monocotiledôneas. Os demais que foram sendo alterados e surgindo aí, ó, como as dicotiledôneas basais, são grupos bem menores. Então tem menor importância. Tá? Qual que é a primeira e grande importância aqui dessa classificação das angiospermas? Tá? Primeiro, o que vai chamar uma planta de mono ou dicotiledônea, tu consegue perceber que é o que se repete a palavra cotilédone, cotiledônea. Uma vai ter um e outro vai ter dois. O que são esses benditos cotilédones? Os cotilédones, pessoal, são estruturas da semente que eles vão servir para ou armazenar a reserva ou transformar a reserva em o endosperma, essa reserva, em alimento para o embrião. Essa que vai ser a grande ideia dos cotilédones. Já mostro uma imagem para você sobre eles. Tá? Então, aí, como o nome já diz, as monocotiledôneas têm um cotilédone e as dicotiledôneas têm 2 cotilédones. Tá? As demais estruturas são estruturas que são fáceis de tu observar. Tá? E eu vou explicar eles melhor no próximo slide. E nós vamos falar sobre essa diferenciação quando a gente for ver depois também cada um dos órgãos das plantas. Tá? Cada um dos órgãos dessas plantas a gente vai estar falando depois sobre tecidos também, a gente vai falar sobre essa diferença entre mono e dicotiledônea. Tá? Mas só para tu entender, ó, já que a gente já falou de flor e a gente não vai falar adiante, as monocotiledôneas, elas normalmente têm número de 3 pétalas, 3 sépalas. Tá? O número de pétalas e sépalas são múltiplos de 3. E já as dicotiledôneas, as eudicotiledôneas, normalmente são com 4 ou 5. Tá? 4 ou 5 pétalas ou sépalas. Então essa é uma diferença entre elas. Tá? As demais eu já mostro aqui nas imagens, fica mais fácil para vocês. E essa parte de tecidos a gente vê mais adiante também. Tá bom? Olha só, aqui tu consegue ver melhor a imagem. Ó. Tá ali o embriãozinho, tá? E o cotilédone, aqui no caso do milho, que é uma monocotiledônea, tá? Ele só tem um ali, ó, e ele vai armazenar a reserva para o embrião. Tá? Nos feijões, por exemplo, e as plantas leguminosas em geral, tá? Eles têm 2 cotilédones, e daí nesse caso, eles também vão estar armazenando reservas para esse embrião ali. Tá? Então tá aqui para vocês verem o que é um cotilédone, uma estrutura da semente. Tá? Se tu for olhar uma planta monocotiledônea, os vasos esse que vocês estão vendo aqui no meio, ó, são os vasos condutores de seiva. Tá? Os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, eles ficam totalmente espalhados pelo interior do caule de uma monocotiledônea. Já numa dicotiledônea, uma eudicotiledônea, eles ficam sempre bem organizadinhos e bonitinhos. Ó. Então é uma diferença que tem na disposição dos vasos. Tá? As raízes de monocotiledônea são esse formato aqui, raiz fasciculada ou em cabeleira. Tu não vê um eixo principal, são todas elas pequenas. Já a raiz das eudicotiledôneas, elas são pivotantes ou axiais, tu vê um eixo principal. Ó.
E daí por isso vem uma característica bem importante. Que tipo de planta, baseado na raiz, vocês acham que tem um tamanho maior? As monocotiledôneas ou eudicotiledôneas? Se tu for parar para pensar um pouquinho, as eudicotiledôneas têm que ter um tamanho, podem ter um tamanho maior porque é uma raiz que é mais fornece uma fixação no solo melhor, né? Então isso é uma regra que dá para você dizer que vale. Praticamente todas as eudicotiledôneas são plantas que podem atingir grande porte, até existe algumas de pequeno porte, mas elas podem atingir grande porte. Já as monocotiledôneas, elas só podem ser plantas de pequeno porte, pessoal, né? Com algumas exceções. E uma exceção que eu já vou falar para vocês são os coqueiros, as palmeiras. Elas são monocotiledôneas, dá que tem um porte maior, mas tu vê uma característica importante sobre o tipo de raiz que ela tem, aquelas tempestades que dão nessas ilhas tropicais aí, ó, cai tudo esses palmeiras, essas coqueiras que existem. Por quê? Porque é uma raiz que eles têm, ó, fasciculado axial, elas não fixam tão bem no solo como uma árvore de grande porte de uma raiz mais profunda, tá? Então dá para ir por esse lado também já para tu lembrar de exemplos de monocotiledôneas, né? Plantas de menor porte, exceto essas palmeráceas aí, palmeiros e coqueiros, e as dicotiledôneas, de maneira geral, né, elas podem ter um porte maior, apesar de existir plantas pequenas. Uma outra planta, uma outra coisa que é bem fácil de tu identificar monodicotiledônea tem a ver com as nervuras das folhas, né? As folhas de uma monocotiledônea, elas têm as nervuras de comprido, assim, ó, que a gente fala, ó, nervuras paralelas. Elas normalmente têm só uma nervura assim de comprido, ó, ou todas elas assim. Se tu for parar para ver, o milho é assim, grama é assim, tá? Já as eudicotiledôneas, elas têm folhas com nervuras reticuladas. O que que é isso, ó? A nervura da folha tem um eixo principal e tem vários eixos secundários. Aquela folha clássica que a gente brinca de desenhar. Tá? Então, essa é uma outra diferença bem gritante das monodicotiledôneas, o tipo de nervura que elas possuem. E se tu parar para ver a partir de agora na tua casa, tu consegue ver e diferenciar bem direitinho. Tá? Vamos mais umas diferenças só rapidinho, pessoal. Aqui, ó, de novo a questão das pétalas, né? Que eu falei para vocês, e sépalas. As monocotiledôneas vão ter normalmente flores trímeras, 3 pétalas, 3 sépalas, tá? E as eudicotiledôneas normalmente com 4 ou 5 pétalas e sépalas, tá? Bem direitinho, tá? Os frutos das monocotiledôneas, eles normalmente são frutos múltiplos, né? De 3 no caso, assim, ó, 3 estruturas dentro do ovário, tá? Que vão jurar 3 lojas diferentes. E os frutos das eudicotiledôneas normalmente 2 ou 5, tá? Essa aqui já é uma coisa um pouquinho mais complexa para tu ver, tá? Se vocês lembrarem da raiz, das pétalas, tá? E da questão dos cotilédones e também da nervura da folha, tá de ótimo tamanho. O que eu quero mais que vocês lembrem com relação a exemplos dessas monodicotiledôneas? 2 grandes grupos, tá? Além da questão de monocotiledônea que eu já falei, que normalmente não pode ter tamanho muito grande, etc. O grande exemplo que eu quero que vocês lembrem de monocotiledônea são as gramíneas, tá? Todas as gramíneas. Então aí dentro entra arroz, trigo, centeio, grama, tá? E daí as palmeiráceas, né? As palmeiras em geral que são um pouquinho de porte maior, tá? Então isso são exemplos de monocotiledôneas. Já as dicotiledôneas, pessoal, tá? Elas podem atingir, praticamente todas as plantas de grande porte que tu vê por aí vai ser o dicotiledônea. E também aqui dentro tu vai ter as famosas leguminosas. Eu não consigo escrever com o mouse, mas só vou brincar, ó. Tá? As leguminosas. Quem que são essas leguminosas? Feijão, ervilha, tá? Todas as plantas que tiverem um fruto chamado legume ou vagem, que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, de novo, de todos esses grupos de plantas que vocês viram, pessoal, Bryophyta, Pteridophyta, Gymno e Angiosperma, Angiosperma talvez a única que vocês precisam saber um pouquinho de classificação, e essa classificação eu quero que vocês lembrem, tá? Que
a grande importância de você saber a diferença é entre mono e eudicotiledônea. Mas eu quero que vocês lembrem também que não são os dois únicos grupos. Tá? Se vocês querem ver uma outra pessoa falando sobre isso, eu já postei lá no Moodle também o link desse professor aqui, o professor Guilherme. Tá? Ele se formou aqui na biologia, eu acho que ele era meu bicho na faculdade. Eu sou 2 anos na frente dele ali da faculdade. E ele, eu acho que ele mora em Santa Catarina agora. E ele tem um monte de vídeo aula na internet. E eu acho ele bastante parecido, as aulas dele, com as minhas. Tá? Então eu postei esse link aí específico só para diferenciar mono e eudicotiledônea. Tá? E ele fala um pouquinho da classificação deles também. Se vocês já cansaram de ouvir minha voz, vocês podem ouvir ele falando agora. E também lá no Moodle, na parte do Enem, lá do Moodle, eu postei todo o módulo de botânica dele que ele tem no YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem se inscrever no canal dele, eu considero um bom professor para vocês seguirem aí. Tá bom, gente? Valeu. A aula ficou um pouco extensa, vou dividir ela em partes, mas a gente ficou um bom tempo sem ter aula de botânica e qualquer dúvida de novo, vocês sempre me procurem. Não esqueçam que vocês têm um monte de exercício de botânica para fazer lá nos links que eu coloquei lá no Moodle e também na própria apostila do Moodle. Tá bom, gente? Grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.